Olá, bem-vindo ao canal. Os cristãos já vinham sendo perseguidos pelas autoridades romanas há 236 anos. Desde a primeira perseguição praticada pelo imperador Nero contra os cristãos, 9 grandes perseguições haviam sido colocadas contra os cristãos. Essas perseguições elas não tinham um caráter generalizado, não era o império todo. Normalmente essas perseguições elas tinham um caráter mais regional, mas eram mesmo assim sentidas por todos. Elas tinham um padrão. No tempo do imperador Trajano, no início do segundo século, nas cartas trocadas entre o governador da Bitínia, Plínio o Jovem, com o imperador Trajano, estabeleceu-se a forma como se fariam essas perseguições aos cristãos. Então, o Estado, o Império, não perseguia os cristãos deliberadamente. Era necessário que houvesse uma denúncia. Havendo a denúncia, o cristão era levado para a autoridade romana e ali indagado se era cristão ou não. Se ele afirmativamente, se ele confirmasse a sua fé em Jesus Cristo, ele era então alertado para que fizesse um sacrifício aos deuses romanos. Se ele não fizesse, se ele se negasse a isso, então o cristão era martirizado. O martírio era a morte por execução, fosse a crucifixão, fosse decapitado, fosse queimado, fosse jogado às feras. Assim nós temos uma infinidade de histórias nos primeiros séculos. Ocorre que, como muito bem constatou Tertuliano, que foi um grande cristão cartaginês, ele fez uma constatação que está lapidada numa frase: a semente da igreja, o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Por que o sangue dos cristãos é a semente da igreja? Porque quanto mais cristãos davam o testemunho de se manterem firmes na fé, apesar do martírio, isso impressionava a tal ponto que mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Então, em meados do terceiro século, governava o império o imperador Décio. Nesse momento, a perseguição adquiriu uma outra faceta. O imperador Décio não queria mártires. É evidente que ele não queria que a frase de Tertuliano fosse verdadeira. Então passou-se nessa perseguição do imperador Décio a tortura para que os cristãos negassem a fé. Nessa perseguição já há um aumento percentual muito grande de caídos, que eram os cristãos que negavam a fé, e de confessores, que eram os cristãos que passavam pela tortura, mas não chegavam ao martírio. E a diminuição de mártires. Essa passou a ser a política do império nas perseguições aos cristãos. Terminado o terceiro século e entrando no quarto século, nós vamos encontrar na sede do império de Diocleciano. O imperador Diocleciano havia adotado uma forma diferente de governar. Ele estabeleceu então que no Ocidente haveria um Augusto, que no caso era Maximiano, e que no Oriente outro Augusto, que no caso era o próprio Diocleciano. Mas se estabeleceu também que cada um dos Augustos teria um César, que seria o seu substituto natural. Isso para evitar futuras disputas na sucessão. O César de Diocleciano era Galério e o César de Maximiano era Constâncio Cloro. Galério era um inimigo declarado do cristianismo e dos cristãos. E ele agora se ocupava em fazer com que Diocleciano
também se enganjasse nessa luta contra o cristianismo. É interessante vermos que a esposa de Diocleciano, Prisca, e a sua filha Valéria eram cristãs. Além do que, o seu mordomo principal, uma pessoa de altíssima confiança de Diocleciano, também era cristão. O problema surgiu dentro do exército. É que alguns cristãos estavam ali dando problemas. E não era por uma questão simplesmente de pacifismo, mas especialmente porque dentro do exército havia cerimônias para os deuses, havia sacrifícios para os deuses. E todo o exército deveria participar disso. Os cristãos passaram a se negar. E isso foi acirrando o problema. E foi por essa razão que Galério conseguiu convencer Diocleciano de que os cristãos estavam realmente passando da medida. No dia 23 de fevereiro de 303, Diocleciano acabou por fazer um decreto. E esse foi o decreto, e essa foi a data que determinou o início daquela que foi chamada a Grande Perseguição. Essa perseguição, ela dura 10 anos, do ano 303 ao ano 313. Ela foi a maior de todas, ela foi generalizada, porém ela foi a última grande perseguição do Império Romano contra os cristãos. As consequências desse decreto, de início, não era a morte dos cristãos. O Império passou a expulsar todos os cristãos, soldados, militares das legiões. Já de cara também, o decreto determina a destruição dos templos, dos edifícios pertencentes aos cristãos, e a destruição também de todos os livros sagrados. Ocorre que os cristãos, na sua imensa maioria, não entregavam estes livros para a destruição. E daí se agravou a situação e começaram a executar cristãos. Essas execuções, elas tinham um padrão que era aquele de Décio. Décio buscava mais a apostasia do cristão com a tortura. Mas agora não somente a tortura, mas o martírio foi intensificado. A história conta que Galério, aquele César lá de Diocleciano, do Oriente, ele tocou fogo no palácio e atribuiu a culpa desse incêndio aos cristãos. Ele disse que os cristãos haviam incendiado o palácio para vingança contra a destruição dos seus prédios, das suas igrejas, dos seus templos. A partir daí, Diocleciano então agravou a perseguição e ficou determinado que todos os cristãos deveriam prestar culto, oferecer um sacrifício aos deuses romanos. Este foi o primeiro momento terrível nessa perseguição. Para informação nossa, Eusébio de Cesareia e outros historiadores, inclusive Lactâncio, que era um escritor romano, um historiador romano, eles nos informam, eles nos dão vários detalhes desse período. Um primeiro detalhe interessante, como eu já havia dito, a esposa e a filha de Diocleciano, Prisca e Valéria, eram cristãs, mas elas não suportaram aquele momento e elas ofereceram sacrifício aos deuses romanos. No entanto, aquele mordomo, por nome Doroteu, foi martirizado. Eusébio de Cesareia nos conta sobre isso. Quem foi Eusébio de Cesareia?
Eusébio de Cesareia foi um cristão e o grande historiador daquele período. É ele que nos conta a história do cristianismo nos primeiros séculos. E olha, Eusébio de Cesareia conta o martírio, o sofrimento de um cristão chamado Pedro. E ele conta isso no livro 8º, no capítulo 6º da obra História Eclesiástica. Pois bem, olha o que ele diz. Daremos um relato do fim de um, permitindo a nossos leitores conjecturar como deve ter sido o caráter dos sofrimentos infligidos aos outros. Ele, Pedro, foi levado ao meio da citada cidade diante daqueles imperadores já mencionados. Ali foi-lhe ordenado que sacrificasse, sacrifício aos ídolos, aos deuses romanos, mas, recusando-se, mandaram que fosse despido, içado e açoitado com varas por todo o corpo, até que fosse subjugado em sua decisão e forçado a fazer o que lhe ordenasse. Mas uma vez que permanecia inabalável em meio a todos esses sofrimentos, seus ossos já parecendo desnudados de carne, misturaram vinagre com sal e o derramaram sobre as partes laceradas do corpo. Mas suportando ele estas torturas, apresentaram uma grelha e um fogo, e os restos do seu corpo, como pedaços de carne para assar e comer, foram colocados no fogo, não de uma vez, para que pudesse expirar logo, mas aos poucos, enquanto seus torturadores não tinham permissão de deixá-lo só, senão depois que completassem sua obrigação, depois que desse seu último suspiro após esses sofrimentos. Ele, porém, perseverou em seu propósito e deixou esta vida vitorioso em meio às suas torturas. Tal foi o martírio de um dos servos do imperador, digno realmente de seu nome, pois era chamado Pedro. Pedro estava ali no palácio, trabalhava com o imperador. Imaginem que esse procedimento, ele simplesmente foi disseminado em todo o império, porque essa perseguição foi geral. E aí, Eusébio de Cesareia conta sobre Doroteu, que era o mordomo de Diocleciano. Mas devemos perceber, diz ele aqui, no curso de nossa narração, que vamos estudar brevemente, que o martírio do restante não foi em nada inferior a esse. Só declararemos de Doroteu e Gorgônio, com muitos outros dos criados imperiais, que após vários sofrimentos foram destruídos por enforcamento e carregaram o prêmio de uma vitória celestial. Também nessa época, Ântimos, então bispo da igreja da Nicomédia, foi decapitado por sua confissão de Cristo, e a ele foi acrescentada uma multidão de crentes que se aglomeraram em torno deles. São testemunhos chocantes, e são muitos, desse período que vai de 303 a 313. É interessante sabermos que, embora tenha havido também perseguição nos territórios onde Constâncio Cloro era o César, ali a perseguição foi muito amena. Constâncio Cloro vinha a ser pai do Constantino Grande, que nós vamos falar sobre ele daqui um pouquinho. Constâncio Cloro havia tido um filho com uma mulher oriental chamada Helena, que era cristã. Quando Constantino, o filho de Constâncio Cloro, viu a situação como estava, ele foge das cortes de Diocleciano e vai se abrigar com o seu pai, Constâncio Cloro, que era o César da região onde hoje é a França, a Inglaterra, na Gália, onde ele se situava.
Ali Constantino então passa a ingressar nas tropas do seu pai Constâncio Cloro. Nesse meio termo, Galério tendo pressionado Diocleciano, este já idoso veio a renunciar e Galério assumiu o poder como Augusto no Oriente. Como César, ele indicou a pessoa de Maximino Daza, dois ferozes inimigos dos cristãos. Ao mesmo tempo, no Ocidente, um cidadão chamado Magêncio apoderou-se da cidade de Roma. Constantino agora iria enfrentar Magêncio porque Constâncio Floro havia falecido e Constantino foi aclamado por suas tropas como sendo então o Augusto no Império do Ocidente. Constantino marchou sobre Roma e ali no ano 312 ele teve uma vitória miraculosa sobre Maxêncio. Perceba um detalhe, naquele dia anterior, Lactâncio, que é um historiador romano da época, conta que Constantino teve uma visão e ele viu no céu uma cruz e ouviu uma frase que era o seguinte: sob esse signo vencerás. Esse signo era a cruz. E ele então determina que os seus soldados pintem os seus escudos e fez um estandarte como uma cruz, e sob esse signo, na Ponte Milvia, a grande batalha, ele venceu o impostor que havia se apoderado de Roma. Agora, Constantino era o líder do Ocidente. No Oriente, ocorreu algo diferente e surpreendente. Galério, aquele inimigo mortal dos cristãos, abandonou a atitude perseguidora. Em abril de 311, Galério fez um decreto onde praticamente se encerrava a perseguição. Ocorre que, apesar disso, com a morte de Galério, esta não se encerrou totalmente, porque Maximino Daza prosseguiu na perseguição contra os cristãos. É evidente que agora o restante do império, que não estava sobre Maximino Daza, já tinha, nesse restante já havia cessado a perseguição. Mas assume o poder no Oriente Licínio, que veio a ser cunhado de Constantino. E esses dois, na cidade de Milão, assinaram um decreto que é conhecido como o Edito de Milão. Eusébio de Cesareia nos traz o teor deste decreto, que ocorreu, como já disse, em 13 de junho de 313. Eu vou ler apenas um pequeno trecho onde é dito o seguinte: é assim que podemos conceder aos cristãos e a todos igualmente a livre escolha de seguir o tipo de adoração que quiserem. Que todas as objeções com respeito aos cristãos sejam removidas completamente, as quais estavam contidas na epístola anterior, que enviamos para a vossa fidelidade. E quaisquer medidas que sejam inteiramente sinistras e estranhas à nossa mansidão sejam exterminadas totalmente. E assim prossegue o Edito de Milão, dando agora a liberdade religiosa para todos os cristãos no Império Romano. Posteriormente, poucos anos depois, Constantino tornou-se o imperador de todo o império. Ele então se declara cristão e agora passa a ter uma influência muito grande sobre a igreja, influência essa e atos e pensamentos que
estão presentes ainda na cristandade até os dias de hoje. Essa grande perseguição, que durou 10 anos, ela nos remete ao livro do Apocalipse, no capítulo 2. Por quê? Porque os capítulos 2 e 3, seguindo-se o método historicista de interpretação apocalíptica, eles se referem justamente a toda a história da igreja. Jesus Cristo, então, ali, nas visões de João, ele declarou como seria a história da igreja por todos os séculos até a sua vinda. No método de interpretação historicista, nós temos um princípio que é chamado princípio ano-dia, cada dia por um ano. Se nós temos então 10 dias, isso significa 10 anos. E é justamente ao final da carta dirigida à igreja de Esmirna que se cumpre essa profecia dessa grande perseguição de 10 anos. Mas quando Jesus Cristo fez esta profecia, esta revelação para o apóstolo João, ele encerra essa carta à igreja de Esmirna, que nada mais era do que a igreja dos mártires, que nós identificamos como sendo um período referente ao final do 1º século até o início do 4º século. Jesus Cristo termina dizendo o seguinte para os cristãos daquela época e por que não dizer para nós também: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. E Jesus faz um convite: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Milhares de cristãos pereceram em 10 anos, de 303 a 313. Milhares deles passaram pelo martírio, mas foram vitoriosos, como Doroteu, como Pedro e tantos outros citados por Eusébio de Cesareia. E nós hoje, nós suportaríamos o martírio? Eu creio que sim, porque o martírio é um dom de Deus. O apóstolo Paulo fala isso na sua carta aos Filipenses. Deus dota as pessoas de força suficiente para enfrentar as lutas de cada dia. Nós temos nossas lutas hoje e Deus tem nos dotado de forças para enfrentar todos esses momentos que estamos vivendo. Que Deus cuide de nós e nos dê a paz e a força necessária, assim como deu para os cristãos daquele triste período que se encerrou com o Edito de Milão. Um abraço, eu te peço que você se inscreva aí no canal para continuarmos nesse projeto e até o próximo.